transmitida com toda a unção a este auditório e que o teu povo ouça, Senhor, tudo que o Senhor tem a nos falar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Poder sentar, querido, em nome de Jesus. Eu sempre digo que é mais cômodo nós ouvirmos sentado, porque sentado, aleluia, nós estamos mais confortáveis. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui na presença dEle, louvando e o bendizendo na beleza da sua vontade. Nem sempre nós estamos preparados para entrar nesse lugar, pois lembro-me de uma palavra na Bíblia que diz: guarda o teu pé quando entrares dentro da casa do Senhor. E quantas vezes a gente tem chegado aqui um pouco sambado das lutas, né? Um pouco apanhado, às vezes choramingando, às vezes com palavras e interrogações que muitas das vezes tem deixado Deus calado. Quer ver deixar, meu irmão, Deus calado? É você perguntar a Ele o porquê da luta, o porquê da prova, porque isso já está declarado na Bíblia. Ele disse que no mundo nós teríamos atribulações, Ele disse que no mundo nós passaríamos por momentos difíceis. Ele nunca negou que seria fácil, ou seja, Ele nunca negou que seria difícil a caminhada do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre disse: olha, estejais atento, estejai na torre de vigília, esteja preparado, porque dias maus virão, dias de provas virão. Antes da minha segunda vida, antes que eu volte, eu vou para o Pai, mas antes que eu volte, os dias vai ser terríveis aqui, os dias vai ser difíceis aqui nessa terra. Ele ainda disse mais: olha, e quando estiver bem próximo da minha chegada, vocês serão vendidos, vocês serão massacrados, será difícil de vocês até mesmo sobreviver como ser humano. Mas ele também traz uma palavra que nos dá, sabe, graça, que nos dá autoridade para estar aqui essa noite, mesmo às vezes não merecendo, não estando preparado, cheio de indagações, choramingando. Mas uma palavra que ele falou foi a seguinte: mas eu venci a morte, meu irmão. Quando o pastor falou aqui, ele disse: olha, eu venci a morte, eu já venci, já fui lá na cruz, já paguei o preço. Tu hoje está na luta, mas a tua prova será o passo seguinte da tua vida. Tu hoje passa por momentos difíceis, mas haverá o tempo de bonança, em que nós chegaremos nesse dia também na presença do Senhor. Amém? Quantos acreditam aqui nessa noite? Aleluia. Quando nós viemos essa noite, e aquele bom cristão que somos, sempre falamos ao Senhor, dizendo: Deus nos dá uma palavra. Faz uns dias que eu medito em uma palavra, no livro de Gênesis, capítulo de número 11. E essa palavra Deus me deu por esses dias. Eu já havia lido várias vezes, já vi pregadores pregando sobre essa palavra, pregadores que quando falam, buscam, tiram coisas daí de dentro, tão maravilhosas, que eu digo: meu Deus, como que essa pessoa tira isso daí de dentro? Mas nunca havia me tido ou me dado uma revelação. E por esses últimos dias, por esses dias prosteiros, como falam os espanhóis, Deus me deu uma palavra a respeito do livro de Gênesis, o capítulo 11. Não só aqui, mas também eu quero findar essa leitura que vou iniciar aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos vão abrindo e bota o dedo lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu vou começar aqui 11 de Gênesis e o capítulo de 1, versículo de 1 a 9. Amém? Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler Gênesis e Atos capítulo 2. Gênesis 11, de 1 a 9, e Atos capítulo 2. Amém? Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma língua, ou uma linguagem, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra do Siná. E habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, e façamos tijolos, e queimamo-los bem, os tijolos,
serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens a edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que o intentarem fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali as suas linguagens, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vides, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um a nossa própria língua materna, somos partos, medos, alamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romenos que aqui residem. Glorificado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Talvez o texto a qual nós demos por último, você pode dizer: poxa, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Deus, aleluia, nessa tarde vai nos trazer uma explanação ao meu coração, como trouxe ao meu coração ao vosso. E eu acredito que você vai sair daqui com uma palavra do céu em seu coração. Amém? Pois bem, iniciamos a leitura dessa tarde no livro de Gênesis, no capítulo 11. Nesse tempo, a terra estava apenas começando, o povoamento dos homens estavam apenas acontecendo. Estamos recém-passado desse momento, no capítulo 11, de um dilúvio, ao qual havia destruído toda a terra. Porque diz a Bíblia, no capítulo 6 do mesmo livro, do livro de Gênesis, que o homem se corrompeu de tal maneira que Deus olhou para dentro do mesmo homem que ele havia criado e viu que ele não merecia estar diante da presença de um Deus todo maravilhoso, porque mesmo estando na terra e passando momentos difíceis na terra, Deus era com aquele povo. Diz a Bíblia que um belo dia Deus olha para dentro do homem e diz assim: vocês não merecem tudo isso que eu tenho dado a vocês. E a Bíblia diz que ele levanta um, e esse é Noé. Noé pregou ali a respeito do dilúvio. Essa não é a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite.
Mas quando Noé pregou ali a respeito do dilúvio, fez saber a vontade de Deus para com o ser humano, que o homem havia se distanciado de Deus e que eles veriam a mão de Deus descer sobre toda aquela humanidade que Deus havia criado, porque Deus não havia criado uma humanidade para andar errante, para andar sem rumo, para andar adorando outros deuses, para andar adorando pedra, pau. Deus havia criado, quando criou a humanidade, Deus havia pensado em um propósito maior. Deus, quando criou o ser humano, meu irmão, Deus fez com que esse ser humano fosse especial entre todos os animais ou os seres da face da terra. Você vê que tudo Deus havia criado de forma, apenas com a palavra. Deus olhava para a natureza e dizia, haja e houve. Deus olhava para o mar e disse, haja vida dentro do mar, e houve vida dentro do mar. Deus olha para a terra e viu que a terra necessitava e disse, haja, e houve planta, houve animais, houve plantas de fruto bom, de fruto ruim, e assim foi, segundo a palavra do Senhor. Mas quando Deus criou o homem, Deus faz algo diferente do que então já havia feito. Deus não abre a boca e pronuncia haja. Deus olha para as pessoas que estão em volta dele e diz, façamos. É diferente, meu irmão. Quando eu olho para o mundo e para os animais, e mesmo que seja lindo e encantador, eu digo que tudo isso foi criado por um Deus que apenas abriu a boca e disse haja. Mas quando eu olho para mim e olho para você, eu vejo que Deus fez o caminho diferente do que fez para as demais coisas do mundo. Quando pensou em fazer eu e você, Ele disse façamos. Quando eu escuto a palavra façamos, eu vejo Deus saindo do seu trono de glória, maravilhoso e cheio de resplendor, e se ajoelhando, baixando para agarrar o barro, querido, e olhando para si mesmo, desenhando o homem, dando ele a forma, mas não a forma de um macaco, como muitos dizem por aí, que o homem é descendência dele. Eu vejo que, aleluia, conjecturando nessa noite, eu vejo que Deus, no meu pequeno entendimento, se olhando no espelho, e se olhando Deus no espelho, Deus diz, então façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Tem muita gente que não entende, querido, quando fala mal de mim, fala mal de você. Ele não entende nem compreende que quando fala mal, ou quando toca em alguém, ou quando toca em mim, ou quando toca em você, está tocando nada mais do que alguém que foi feito pelas próprias mãos de Deus. Ele está tocando em alguém, querido, louvado que sabe que Deus separou um tempo especial para ele, somente para o moldar, segundo a sua forma, segundo a sua aparência. E para isso Deus, depositou o tempo e disse, agora eu vou pôr algo diferente em você, e que não há em nenhum outro ser na face da terra. E diz a Bíblia, querido, que quando Deus criou o homem, a única coisa importante que Deus tinha no seu espírito, e colocou dentro do homem, para que quando o homem abrisse a boca, fosse um louvor e adoração a um Deus vivo. Para que quando o homem abrisse a boca, soubesse, nós somos diferentes do resto dos seres vivos. Nós fomos feitos e criados para a adoração de um Deus todo-poderoso. E pensando bem, e pensando nisso, Deus pôs o homem na terra. E o homem, por mais que tivesse a presença de Deus caminhando, ele era excitado, ele era, direcionado a sair da presença de Deus. Nós vemos ali que havia Adão e Eva no paraíso, quando tudo foi criado. E Deus olhou e vinha todo dia falar com esses dois. Mas um belo dia chega alguém, querido, que é contrário à vontade de Deus, e os induz, a tocar na única coisa que Deus havia dito, não faça. Esse era provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o homem peca, sai da presença do Senhor, caminha na terra, e a caminhada do homem na terra, meu irmão, não foi nada bem. Porque até então vivia em um paraíso, em algo separado, algo criado especialmente para ele. Agora, dali por diante, tudo que ele quisesse, ele teria que fazer, ele teria que, se quisesse comer, ele teria que plantar e do suor das suas mãos comer. Se quisesse vestir, ele teria que cozer vestes e da sua própria mão ele teria que sobreviver. Trabalharia de dia e comeria de noite. Nossa, quase que não sai. Trabalharia de dia para que assim pudesse comer à noite. Ou seja, tudo que ele pudesse para sobreviver, ele tinha que criar com as suas próprias mãos. E vimos a história do homem, mas quando chegamos no capítulo 6, nós vimos que o homem se tornou, de uma certa forma, sábio e entendido demais. A única coisa que, aleluia, que o homem era para fazer, era só reconhecer, olhar para o céu e dizer, Deus, nós precisamos de Ti para sobreviver. Nós precisamos de Ti para criar, para fazer obras sobre a nossa vida, sobre a vida daquilo que Tu nos deste, que é esse planeta.
Mas o homem, por mais que andasse na terra e visse a grandeza de Deus, sempre foi levado a se desviar. Então, um belo dia, eles olham e começam a cochear, a falar entre si, dizemos: olha, nós não precisamos, sabe, de culto ou de oração. Vamos fazer algo com as nossas mãos, aonde o nosso nome venha a ser lembrado na face da terra. Vamos criar algo com as nossas mãos, para que quem olhe da face da terra saiba que nós somos, que nós temos entendimento, que nós temos comunhão. Vamos queimar tijolo, vamos fazer tijolo, vamos queimá-lo e vamos fazer um grande prédio. E que esse prédio toque, sabe, no céu dos céus e vá para que os deuses desçam por ele e habite no nosso meio. Eles pensaram em criar, eles se organizaram, e essa organização, querido, a Bíblia diz que Deus olha lá de cima e desce para ver o que eles estavam criando. Qual era o propósito da criação do homem? Qual era o propósito desse prédio magnífico que eles estavam tentando fazer? E a Bíblia diz, querido, que Deus é Deus. Deus não olha apenas o que está por fora, mas Deus, quando olha para mim e para você, Ele reconhece a intenção que está dentro do nosso coração. Nós somos o único ser que, quando nós entramos aqui dentro, somos escaneados pelos olhos de Deus, que como chamas de fogo vai dentro do teu coração. Se eu falar qualquer coisa aqui para você, você não tem como ver qual é a real intenção do meu coração. Mas quando nós estamos de joelho perante o Senhor, nós sabemos, querido, que nós estamos falando aqui. Mas quem está lá em cima está só ouvindo e conferindo, para saber se nós estamos sendo fiel com a palavra do nosso coração ou não. Ele já conhece a intenção do nosso coração. O salmista do Salmo 139, ele faz uma leitura, sabe, do ser humano para com Deus. Ele diz assim: olha, quem somos nós? Pessoas pequenas. Porque se a palavra, ainda que saia da nossa boca, Deus já conhece. Não há lugar que nós possamos nos esconder da presença de Deus, porque os olhos de Deus se enxergam em qualquer lugar. Se descemos ao inferno, lá está Ele. Se subimos ao céu, lá é a sua casa, a sua morada. Para onde nós podemos correr, fugir da presença de Deus, não há como. Por isso que eu digo que muitas das vezes, querido, nós que temos chamado, quantas vezes nós tentamos correr daquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida? Quantas vezes nós tentamos fugir, sabe, daquilo que Deus tem proposto para mim e para a tua vida? Nós pensamos que por muitas das vezes nós ficamos paradinhos aí no nosso banco, só ouvindo, só comendo. Nos esquecemos até das promessas que Deus fez no passado, dizendo que ia nos fazer um missionário, que ia nos fazer uma pessoa usada, uma pessoa, sabe, cheia. Muitas das vezes as lutas, as provações, ela veio para nos esfriar, e muitas das vezes nós esquecemos disso. Estamos sentados aí no banco. Aí Deus olha, usa alguém e diz assim: olha, eu sei quem você é. Eu conheço você pelo nome. Eu te via quando tu estava sendo gerado no ventre da tua mãe. Antes que tu nascesse e a tua mãe te pusesse um nome, eu já te conhecia e sabia quem tu era antes de tu nascer. Quando tu era uniforme, sem forma, eu já sabia quem tu era. Por isso não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Não tem como você dizer: Deus, eu não quero, Deus, eu não vou, eu não posso. Quantas vezes nós vimos os profetas dizerem isso? Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou gago, Senhor, eu não posso. E Deus dizendo: você não precisa poder, porque eu sou o teu poder. Tu não precisa ser, porque eu vou ser na tua vida. Tu não precisa se apresentar. Quantas vezes nós precisamos, Senhor? Mas às vezes Ele conhece a mim, a você, aí aonde você está. E o homem, querido, acreditando ele, que podia fazer algo com as suas próprias mãos e que o seu nome seria lembrado, por eles serem uma grande aglomeração, por eles serem um grande ajuntamento, por eles falarem a mesma língua, por eles estarem juntos e ter uma certa comunhão essa que vemos que Deus não aprovou. O intuito era de chegar no céu, mas o propósito do prédio era para que ele e o nome deles fossem lembrados por toda a face da terra. Aí eu olho e vejo qual o único propósito do ser humano. O único propósito do ser humano era que o nome do Senhor fosse glorificado através da minha e da tua vida.
Qual o único propósito deles, recém-criado, porque era tudo novo naquela época. Deus estava recriando a humanidade depois do dilúvio. Deus estava tentando, de uma certa forma, restaurar. E por mais que Deus estivesse tentando restaurar, ainda o coração deles era voltado para o eu, para o egocentrismo, para si mesmo, para sempre criar algo, para que através desse algo que eles criassem, eles fossem lembrados. E nunca o nome de Deus fosse glorificado. E Deus desce e olha e diz assim: é mesmo, vocês falam um só idioma, vocês são uma grande aglomeração, mas a despeito de serem uma grande aglomeração, aonde é que o meu nome está sendo glorificado aí nesse meio? Ainda que vocês falem o mesmo idioma, ainda que vocês falem a mesma língua, mas aonde é que vocês estão pensando em criar algo, para que quando esse algo esteja pronto, o meu nome venha a ser glorificado? E Deus olha, querido, e desce, e vê que o homem tornou-se inteligente, tornou-se criativo, tornou-se propósito, sabe, um homem, pessoas de propósito, mas existem propósitos, e mesmo que seja bom, muitas das vezes não agrada o nome do Senhor. Existem atitudes, querido, que mesmo sendo aparentemente atitudes, sabe, boas, não agradam o nome do Senhor. Este foi um ajuntamento, que o propósito era chegar até o céu, que o propósito era criar algo que fosse edificado para chegar até o céu, mas o propósito em que isso foi criado não era para engrandecer o nome de Deus, era para engrandecer o nome deles, para que todos que olhassem para eles dissessem que foram eles que criaram. Aquilo ali é mérito deles, aquilo ali eles fizeram porque eram inteligentes. Eu fico abrindo um aspa aqui, eu fico às vezes perturbado quando eu vejo pessoas que no passado, quando estava lá no mundão, não era ninguém, não eram nada, não sabe, ninguém respeitava, todo mundo jogava o dedo na cara dele ou dela, sabe, não era nada. Quando vieram para cá, Deus salvou, deu um banho de sangue, foi pago um preço por ele na cruz do Calvário, e quando está aqui dentro, ele bate a mão no peito dizendo que é alguma coisa. Ele bate no peito e diz: no dia que eu não for pregar, Deus não salva. No dia em que eu não for louvar a casa, aquela igreja é vazia, ou o Espírito Santo de Deus não desce. São pessoas que, como naquela época da Torre de Babel, quando fazem alguma coisa, fazem apenas na intenção de que as outras pessoas olhem e elas é que sejam lembradas por esse ato que está fazendo. Ainda que a intenção seja, sabe, adorar a Deus, ainda que a intenção seja louvar, mas a intenção do coração de glorificar o nome, para que o louvor é dirigido, na verdade não existe. Porque se muitas das vezes existisse, quando Deus tira o glamour, ficava de pé. Se a intenção era adorar a Deus, quando Deus não permitisse que os CDs fossem vendidos, ou que a gravadora não gravasse, ela continuaria adorando e buscando louvar o nome do Senhor em todo o tempo. Se a intenção era louvar a Deus, porque quando Deus fecha a porta das igrejas, ela desvia, porque realmente, sabe o que é? O intuito não era de pregar a palavra de Deus, o intuito era de ser grande aqui, bater no peito e dizer que é. Eu lembro de uma frase, há 10 anos atrás eu havia botado numa Bíblia antiga que eu tinha, de capa azul, a primeira Bíblia que eu ganhei. E eu havia escutado uma mensagem de John Wesley com poucas palavras. Nunca saberia, imaginaria que eu iria um dia congregar numa igreja fundada por ele. E uma frase célebre que ele pronunciou quando expulsaram ele da igreja. E todo mundo pensava que ele ia desviar, ele só falou a seguinte coisa: as praças são meu, como é, pastor? As praças são meu púlpito, e o mundo a minha igreja, né? Minha paróquia, porque a paróquia é a mesma coisa de igreja. E eu guardei isso para mim. Quantas vezes, meu irmão, as agendas lá, eu pregava toda noite lá no Brasil. E quantas das vezes a agenda fechava, das igrejas fechava, e eu via Deus abrir, sabe o quê? As ruas. Mendigos. Quantas vezes eu me ajuntei com um grupo de pessoas que tinham, na segunda-feira nós saíamos para fazer quentinha, nós não tínhamos recurso financeiro de igreja, mas nós fazíamos um ratatazinho lá, e fazíamos um jantarzão, arroz, feijão, carne, café,
e bolo, e biscoito, e as portas das igrejas, só os grandes pregadores, mas como nós era pequenininho, nem sempre abria porta para a gente pregar, né? Aí a gente pegava isso, sentava lá na beira da rua, e começava a conversar com alguém que estava dormindo lá há muitos dias, muitos anos. Dava um cafezinho para ele, e ele perguntava: por que você está fazendo isso? Ele disse: não, porque eu sou cristão, sou servo do Senhor. Eu disse: mas cadê a Bíblia que você não usa? Mas se eu viesse com Bíblia, você me escutaria? Eu não, eu correria para jogar na minha cara que eu vou para o inferno. Eu já sei disso. E nós sentávamos, conversávamos com ele, dava café, dava janta. E quando íamos saber do histórico, era um ex-obreiro, era um ex-membro de igreja. Outro dia eu deitei, a gente chegou numa praça, Praça Seca. E fica lá no Rio de Janeiro, São Gonçalo, né, Hudson? E nós chegamos no meio de um monte de jovens, tudo dormindo aglomerado e dormindo de cobertor. Nós chegamos ali no meio e chegava um com violão e nós começávamos a louvar para acordar, né, irmão? Vai que acorda lá e o troço se assuste. Nós começamos a louvar e elas iam se levantando, ficavam sentados ali. E o louvor que a gente estava cantando, os 5 jovens começaram a cantar. Aí daí a pouco o irmão mudou o louvor. E na hora que ele mudou o louvor, os jovens começaram a louvar do mesmo jeito. E nós sentamos: puxa, vocês conhecem, né? O louvor, tá? Vocês já foram à igreja? Eles: não. Nós 5 aqui, nós fazíamos parte do ministério de louvor da igreja. Eu já contei essa história aqui. E eles levantou uma luta lá, levantou uma prova com o pastor saiu da igreja, acabou a família dele, o casamento dele. O pastor se enfraqueceu, saiu da igreja e o ministério também se foi. E os jovens que eram ganhados do tráfico voltaram para as ruas. E foi enfim, nós pregamos a palavra do Senhor ali. E víamos que quando as portas das igrejas fechavam, Deus abria as portas da rua e o nome dele era glorificado. O nome dele era engrandecido, mesmo não tendo plateia, mesmo eu falo isso, não é para me engrandecer, é para apenas você saber que muitas das vezes, quando uma oportunidade fecha num canto, é porque Deus está tentando abrir uma outra melhor em um outro lugar, mas que em todo o tempo, o Espírito que arde dentro do teu coração, nunca deixe, sabe, de ter o foco de adorar, de buscar o nome do Senhor. Ou seja, quando nós vimos que Deus olhou para essa grande criação, apoteótica, grande, gigantesca, e disse: eu não me agrado disso, eu não concordo com isso, e eu vou fazer algo que vocês vão lembrar de mim pro resto da vida. Eu vou confundir a língua. Diz a Bíblia, meu irmão, que Deus confundiu o idioma de todos ali naquele lugar. O que antes se entendiam bem, o que antes se comunicava bem, não se comunicava mais, não se entendia mais. Imagine até na hora da construção. Uma vez eu vi um pregador falando: irmão, eles não conseguiram dar fim à construção, porque imagine quando um pedia um tijolo, outro ia lá com uma pedra e dava lá: não, mas eu não pedi uma pedra, eu pedi um tijolo. Eles não conseguiam se entender, tiveram que parar porque a comunicação não rolava. Quando um dizia já acabou, o outro dizia está na hora de começar. Quando o outro dizia está na hora de começar, o outro não, já se acabou. E assim parece que eu vejo nos últimos dias uma confusão de línguas e de espírito terrível nos últimos dias. Muitas das vezes o ajuntamento aparentemente é para engrandecer a Deus, mas muitas das vezes o nome de Deus é esquecido de falar naquele lugar. Muitas das vezes a aglomeração é para pregar a respeito do amor, sabe, do amor, do companheirismo ao próximo. Mas muitas das vezes, querido, quando estamos dentro dessas aglomerações, esquecemos de amar. Mas se amar quem vos ama é a coisa mais fácil do mundo. Mas quer ver amar é quando a pessoa está caluniando de uma certa forma, e você dizer: não, essa eu quero distância dessa. E olha que eu passei uma prova. Para estar falando isso, o pastor outro dia chegou na minha casa e disse: pastor, eu não suporto isso. O pastor disse: você vai ter que amar. Ou é mentira tudo que você tem pregado? Quantas vezes nós estamos nesse ajuntamento, ou pensamos em ir para esse ajuntamento que nós estamos aqui hoje, que hoje nós chamamos de igreja, e muitas das vezes a roupa que nós botamos, aparentemente, seria ou deveria ser para agradar ao Senhor. Eu vou bonita hoje para agradar ao Senhor, mas muitas das vezes a roupa é posta simplesmente para ser mais bonito do que a roupa do irmão Cristiano. Posso te usar, né, Cristiano? Muitas das vezes, não, a minha esposa ela tem que ir impecável para ser mais bonita do que a esposa de fulano.
Muitas das vezes o meu salto tem que ser maior do que o salto de fulano. Não é porque eu vou ficar mais próximo de Deus, porque daí eu vou ficar mais por cima. O meu terno, nem sei que marca é o meu. Mas o meu Good Wheels tem que ser melhor do que o Good Wheels do Jason. Né, Jason? Os teus são tudo de marca, né? Entendeu, irmão? São ajuntamentos que muitas das vezes têm um propósito, aparentemente, de adorar a Deus, mas muitas das vezes não engrandece o nome do Senhor. E Deus, muitas das vezes, não se faz presente. Eu já estive em várias reuniões em que falavam de tudo, menos da presença de Deus. Imagine uma festa de aniversário, onde todo mundo vai comer, beber, onde vai festejar, e o nome do aniversariante, da pessoa que deveria ser homenageada, não é. Pense nisso. Mas isso acontece nos últimos dias? Acontece, mas aconteceu comigo essa semana. Minha mãe fez 61 anos. E eu liguei para ela 8 horas da manhã. Ô mãe! Eita mãe, que bênção, tudo mais e tal. Como é que a senhora está? Passei quase 30 minutos falando com ela no telefone. Desliguei, pedi a benção, mãe, benção mãe, dá uma benção. Já abençoe meu filho, fica com Deus aí e tal. Depois que eu desliguei o telefone com 10 minutos, caraca, liguei para parabenizar ela, falei de tudo. E não dei os parabéns. Quantas vezes isso acontece conosco? Viemos para adorar a Deus e muitas das vezes voltamos para casa sem trazer para Deus uma adoração genuína, sem ter a capacidade de tirar as nossas máscaras perante o Senhor, sem termos a capacidade de dizer assim: Deus, eu mesmo pecador, estou aqui hoje, mas eu quero me rasgar, Senhor. Eu quero que o Senhor me leve até a sala do trono, porque eu preciso tocar no Senhor, eu preciso ter força para andar com o Senhor. Eu estou fraco, a minha vida muitas das vezes não condiz com o que a palavra tem que ser, a vida da minha família não condiz com a vida que eu precisaria ter na tua presença, mas me leva, Senhor, na sala do trono, me conserta, me leva na tua olaria, me leva, Senhor, no teu lugar onde tu derrama o teu azeite, aonde as minhas feridas são saradas, aonde a minha dor é tirada, Senhor, aonde eu chego machucado e saio de lá restaurado, Senhor. Muitas das vezes nós viemos para esse lugar com o coração atribulado e saímos mais perturbados ainda. Aí é onde Deus vem com o seu Espírito e muitas das vezes faz coisas que eu e você não entendemos. E muda situações que eu e você, mas por que Deus está fazendo isso? Você não está entendendo, sabe por quê? Porque a tua linguagem não é mais a linguagem de Deus. A nossa linguagem não é, quando eu falo começa primeiro por aqui. Essa semana, meu irmão, eu passei uma prova de que, meu irmão, só Jesus na causa. Os irmãos vão rir agora. Irmão, estava tão difícil, que eu parei, que eu estava andando na rua, parei para contar a história. O carroceiro, o burro viu, chorou com a situação. Já que passou, agora eu posso contar. Para contar na prova é um pouco mais difícil. É igual o irmão ali, eu lembro quando ele contou o testemunho dele, nossa. Na prova é vergonhoso contar, mas depois, irmão, eu passei. É ou não é, irmão? Hein, Lucas? Imagine, o mês de janeiro eu entrei um pouco difícil. Dezembro não foi muito bom de trabalho. E além da água, da luz ter cortado, uma semana depois corta a água. Só que eu ainda estava sem luz. Chega o dia do aluguel. E eu digo, meu Deus, vou ligar para fulano. Deus disse, não vai ligar para ninguém. As pessoas ligam, eu digo, varão, não estou me escondendo não, aguenta aí. Mulher da companhia liga, prestação do carro atrasa. E o Senhor, eu preciso ligar para alguém, pega o celular, busca na agenda. E o Senhor diz, não liga para ninguém. Você entende o que é essa prova? Em que você quer gritar, mas a tua caminhada não te permite gritar. Porque aquele que fala a língua do Espírito, meu irmão, muitas das vezes ele tem que aprender a viver, aleluia, somente no falar de quatro paredes com Deus. Quer contar a tua dificuldade? Vai contar a tua dificuldade dentro de quatro paredes, porque Ele vai te ouvir.
quer falar que você está precisando, vai, espera o teu momento com Deus, porque existem situações, meu irmão, que Deus não permite que você ligue para ninguém, é você e Ele. Por quê? Porque é só assim que Deus molda o barro. É na olaria da prensa, do aperto, da dificuldade, que Deus molda o que está errado em mim e o que está errado em você. Confiar que sempre vai ter alguém para te ajudar é fácil. Agora, confiar que Deus vai abrir uma porta para te abençoar, aí tem que ser barro. Graças a Deus já passamos pela prova. Mas a pior situação do mundo é você ter que provar que você fala uma linguagem, que é a linguagem mais difícil do mundo, a linguagem do Espírito. É a linguagem do entender a Deus, do falar com Deus e entender Deus falar. Porque muitas das vezes, muita gente fala com Deus, mas quase ninguém entende Deus falar. Aí Deus desce e diz assim: olha, vocês estão muito confiantes de si. Vocês são arquitetos agora, vocês são uma grande aglomeração. Agora tudo que vocês pensarem em fazer depois disso, vocês vão conseguir fazer. Vocês não vão precisar mais de mim daqui para frente. Ah, é? Então eu vou confundir a língua. Por isso que às vezes você bate, a porta não abre. Por isso que às vezes você pede e as pessoas não entendem. Por isso que muitas das vezes você vai com momentos difíceis e as pessoas nunca entendem que é um momento difícil da tua vida. Quando você vem aqui querendo ouvir um irmão, pelo menos com uma profecia, dizer assim: ó, varão, Deus é contigo. Parece que você não escuta ninguém falar o mesmo idioma que você está precisando ouvir. Aí Deus confunde. E o homem, a grande construção que o homem estava pensando em fazer para que o seu nome fosse edificado ou engrandecido, passa a ser nada mais do que simples lembrança do que poderia ser. Daí então, sabe, o Espírito Santo do Senhor, querido, louvado seja o nome do Senhor, descia apenas em quem desse, sabe, lugar em que, em poucas pessoas, profetas, reis e sacerdotes. Isso quando dava lugar. Que vimos aqui que o homem foi espalhado na face da terra e cada um foi para um lado, cada um formou, aonde hoje se dá origem a esses idiomas falados em toda a terra. Tudo isso tem a mão de Deus aí. Tudo isso tem, sabe, a providência do Deus Jeová. Aonde essa aglomeração levou o homem a se distanciar daquilo que Deus havia determinado para a vida deles. Aí a promessa de Deus é que no fim dos dias Deus faria o contrário. O Espírito, a descida de Deus naquela época, foi para trazer uma separação que Deus não aprovava. E olhe que houve muita separação na Bíblia, muitas coisas que o homem fez e que Deus não aprovou. Quem não lembra de Balaão? Balaão era profeta de Deus, irmão. Balaão, um belo dia, sobe e diz: não, eu vou usar aquilo que Deus me deu em benefício próprio, nem que seja uma vez na vida, para que eu leve um benefício próprio. A Bíblia diz que o rei chega para ele e oferece prata e ouro, diz assim: olha, tu vai apenas nos ensinar a sacrificar. Tu vai, sacrifica, sobe ao monte, fala com teu Deus e amaldiçoa esse povo aqui, porque se tu amaldiçoar somente esse, aonde eu entrar com o meu povo, eu vou ser vencedor. E a Bíblia diz que Balaão, meu irmão, ele até faz o sacrifício, ensina o povo a sacrificar, faz 7 altares, 7 isso, 7 aquilo, vai para o monte, se santifica, fala com Deus, e quando fala com Deus, Deus diz: olha, eu não estou nesse negócio aí. Esse ajuntamento que você fez aí, pessoas sacrificando, esse sacrifício, nenhum eu vou receber, eu não me agrado disso. E a Bíblia diz que Balaão desce e diz: olha, Deus não está no negócio, e ele volta de novo, insistindo para que Deus estivesse. Aí então tá bom, vai, tu vai ver o que é que vai acontecer. Aí Balaão, quando levanta a mão para profetizar, aonde era para amaldiçoar, ele diz: bendito seja as tendas de Israel. Quando era para dizer maldito, Deus abriu a boca e disse assim: eu falei que não era para amaldiçoar, então lá vai bênção. Bendito seja as tendas de Jacó. Quando eu olho para esse ajuntamento, que aparentemente era para ser de Deus, mas não era, Deus não aprovou. Aí o mesmo Espírito que veio para espalhar em Atos dos Apóstolos, Deus permite que eles, sabe, se reúnam e diz assim: olha, a segunda descida minha não vai ser para espalhar, vai ser para ajuntar. Aí se encontrava ali 10 dias depois da subida de Jesus, aparentemente mais ou menos. E eles, muitos não acreditaram, olha que era muita gente que se reuniu para orar naquele dia. E depois de 10 dias já não estava a mesma quantidade de pessoas.
E a Bíblia diz que eles oraram para que viessem, sabe, o dom de Deus sobre a vida deles, sobre o Espírito viesse para o conduzir, para dizerem a eles o que eles teriam que fazer. Porque o próprio Jesus havia orado em João, que ele mandaria o Espírito dele, que o Espírito dele conduziria ele, para que onde eles estivessem, eles não se preocupariam nem no que tinham que falar, porque o Espírito Santo de Deus seria a palavra na boca deles, e eles aguardavam isso, direção, eles aguardavam descer, eles aguardavam revestimento, porque aquele primeiro aglomeramento de pessoas, já tinham algo no coração, dizendo, nós vamos chegar no céu, e o nosso nome vai ser engrandecido, mas aquele ajuntamento ali, de Atos dos Apóstolos, estava dizendo, Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós precisamos do teu Espírito, manda o teu Espírito, nós precisamos que o Senhor desça e nos dê orientação, porque tu eras a luz do mundo enquanto tu estavas aqui. Aí Deus desce nessa segunda vez, trazendo a comunhão da língua, trazendo a comunhão, sabe, do compreender um ao outro. Quando Deus desce com o seu Espírito, Ele repousa sobre a cabeça de cada um. Eu vejo as pessoas, sabe, mesmo nunca tendo estudado o idioma no outro, mas eles se ouviam falar no mesmo idioma. Eles se compreendiam, porque a linguagem deles era entendida uma do outro, porque ambos tinham o mesmo Espírito. Aí eu pergunto, sabe, para muitos, se muitas das vezes, irmão, você falou que Deus não aprova algumas aglomerações, mas por que em Atos dos Apóstolos foi a descida do Espírito Santo e muitas das vezes nos últimos dias, muitas pessoas discutem e não se entendem dentro da igreja? Está respondida a pergunta. Porque se o Espírito que está em mim está em vós, a linguagem é uma. Mas quando há diferentes espíritos, você percebe que um dos dois não é o Espírito de Deus. Mas por que você entende isso? Nem todo mundo que diz ter, meu irmão, o Espírito Santo de Deus tem o Espírito Santo de Deus. Mas por que você está dizendo isso? Vamos lá, vou responder. Atos dos Apóstolos, bem conhecido dos irmãos. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 13. E eu vou te dizer por quê. Paulo fala a respeito do amor, que é um dom supremo de Deus. Fala-se, e um dos dons do Espírito Santo é o amor. Amém? E quem tem esse amor, esse dom do Espírito, acontece o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Ele diz assim, ó: o amor é quanta gente desesperada, paciente e benigna. O amor não arde em... Quantos casamentos dentro da igreja se acabando por ciúmes. O irmão Paulo aqui, mas a irmã Josi, quantos já viu, né, irmão? Mesmo estando dentro da igreja, muitos casamentos se desfazendo simplesmente por causa de uma praga chamada ciúme. Uma semente satânica chamada ciúme, que quando entra nem precisa estar errado ambas as partes. Não se ufana, não se ensoberbece. Quantos homens, meu irmão, e mulheres de Deus, ensoberbecidos, louvado seja o nome do Senhor, soberbos de si mesmo, e não se pede perdão. Nossa, a coisa mais difícil dentro da igreja é pedir perdão. E quando pede, a pessoa, não, mas você está errado, você tem que ir lá, chegar e pedir perdão. Até vai, porque alguém está pressionando. Aí chega para o irmão e diz assim, ó, irmão, se eu errei, se por acaso, irmão Paulo, eu errei, me perdoe. Tem perdão de coração aí não. Não se conduz inconvenientemente. Ei, inconvenientemente. Quantas pessoas? Nossa, Jesus. Não procura os seus próprios interesses, hein? Meu Deus. Não se exaspera e nem se ressente mal. Não se alegra com a injustiça. Nossa, eu me lembro que há uns 5 anos atrás, quando parecia que quando eu via alguém falando assim, eu dizia, esse espírito aí eu acho que não é de Deus não, meu irmão. Porque se levantar alguém dizendo na igreja, Deus vai matar.
porque alguém te humilhou. Deus vai matar o teu irmão que está do teu lado, que te perseguiu. É feliz em somente pensar, não, Deus matou por causa de mim, eu sou o cara. Tem um espírito errado aí. Quer ver a maior vitória? Deus andar o teu inimigo, fazer o teu inimigo andar do teu lado e dizer assim, irmão, me perdoe, eu quero andar contigo. É Deus fazer aquele que te perseguiu, perguntar assim, eu quero saber qual é o Deus que tu serve. Porque mesmo eu tendo te perseguido, eu tendo falado mal de você, você nunca levantou um dedo para mim. Ei, eu quero ir na igreja que você vai. Isso é a maior vitória do crente. Mas se regozeja com a verdade. Tudo sofre. O evangelho de hoje em dia não é mais sofrer não. Ninguém quer mais sofrer não, irmão. Tudo sofre, tudo crê, tudo se espera e tudo suporta. Tem tanta gente querendo correr porque não está suportando a luta. Nossa, Jesus. O amor jamais se acaba, mas havendo profecia, todas essas cessarão. Eu vejo que o mesmo Espírito que trouxe divisão, dizendo naquela época, eu não me agrado dessa reunião não. Nessa reunião de Atos dos Apóstolos, diz assim, eu preciso que vocês falem o mesmo idioma. O intuito, todo mundo ia a Jerusalém. Quem ia a Jerusalém naquela época eram as pessoas que vinham para adorar e sacrificar a Deus. Era um tempo em que as caravanas chegavam a Jerusalém para engrandecer o nome do Senhor. Mas havia um problema entre eles, que muitos deles não se entendiam. E haviam vários credos naquela época, mesmo adorando a um Deus único. E Jesus veio, Deus veio através do seu Espírito Santo descendo sobre aquela multidão para mostrar para Israel, para mostrar para todos naquela época que eles precisavam falar o mesmo idioma. Se o Deus era um Deus, por que briga entre samaritanos e judeus? Se Deus é um Deus, por que a disputa se ele está no monte ou se ele está no templo? Se Deus é o mesmo Deus, irmão, por que a diferença entre grandes e pequenos dentro da igreja? Doutores e não doutores, grandes e pequenos. Por que a diferença, meu irmão? O que Deus estava dizendo, olha, eu estou descendo, mesmo sendo em Galileus, romanos, Galácia, gente da Galácia, gente de todos os confins da terra, eu estou descendo, porque quando, aleluia, para trazer a comunhão, a restauração do idioma entre vocês, na verdade, igreja do Senhor, o que o Espírito Santo de Deus quer nos últimos dias, é que nós falemos o mesmo idioma um do outro, meu irmão, é que nós tenhamos comunhão, não somente de palavra, mas comunhão de sofrer, a prova do meu irmão junto comigo, é de ser sensível à dor dele. Quando ele está fraco, eu vou lá, eu te dou a mão, vamos lá, tu precisa caminhar junto comigo. É quando perceber que ele está com a carinha um pouco emburrada, você ir lá e tomar a iniciativa e dizer, meu irmão, me perdoa, eu sei que você deve estar com raiva de mim, mas me perdoe, nós precisamos caminhar junto. Quem está me entendendo, diga amém. A intenção, aleluia, da descida do Espírito Santo foi de fazer com que a palavra do Evangelho, o entendimento do Evangelho fosse compreendido por todos, que ainda que não falassem o mesmo idioma, ainda que não tivessem, sabe, o mesmo tipo de cultura, ainda que não tivessem o mesmo tipo de douto, sabe, que ainda que eles fossem doutores, mas que o nécio também ouvissem falar e eles entendessem. Você vê que Pedro, querido, depois que o Espírito Santo desceu, Pedro nunca ganhou alma, nunca ouvi falar que Pedro ganhou alma, meu irmão. Todos nós conhecemos Pedro, pastor da igreja de Jerusalém. Pedro era, sabe, homem de pesca, ele sabia onde que terra o peixe no mar, ele era um cara que, Pedro era Pedro, meu. Ignorante, bruto, mas era Pedro. Era um cara que andava lado a lado com Jesus. Mas em nenhum momento você vê que ele era um ganhador de almas, antes do Espírito Santo de Deus. Mas quando trouxe sobre ele o Espírito Santo de Deus, o Pedro bom de espada, o Pedro bom de pesca, o Pedro bom de briga, se tornou pastor. E na primeira mensagem, 2 almas se renderam, não foi? 3.000 almas, meu irmão. Antes do Espírito Santo de Deus, Pedro só era vergonha, meu irmão. Quando chegaram para prender Jesus, epa, meu Jesus, ninguém pega não, garrafa da espada, meu irmão. E muita gente, já ouvi muita gente dizendo, Pedro era bom de espada, aquele que tirou a orelha do cara. E eu digo, rapaz, acho que isso não é verdade não. Ele deu foi no pescoço, irmão, para arrancar.
errou e pegou na orelha. Pedro, sem o Espírito Santo de Deus, na primeira prova ele negou Jesus. E não negou uma não, ele negou foi 3 vezes. Pedro, sem o Espírito Santo de Deus, ele disse, quando perguntaram, não, mas a tua roupa é igual. Tu se veste igual, tu anda igual. Pedro bate no peito, mas eu já te falei que eu não conheço esse povo. Mas Pedro, cheio de Deus, irmão, ele era tão parecido com o Senhor, que não precisava nem tocar nele, era só se encurvar na resta dele. E você era curado. Eu quero dizer nessa noite, irmão, que nós nos últimos dias, nós viemos buscar de Deus, não um espírito que traz divisão, que nos separa, que nos dizem que eu tenho que ser melhor que você, que nos dizem que eu tenho que estar aqui em cima, porque eu sou pastor, ou porque eu tenho curso não sei da quanta. Que nos últimos dias nós temos que buscar espírito que nos assemelhe a Deus, não nos assemelhe, sabe, as pessoas lá do mundo. Nossa, nos últimos dias a igreja tem buscado a se assemelhar tanto às coisas do mundo, que hoje em dia você nem precisa mais aceitar Jesus. Tem pessoas que caminham anos e anos na igreja e nunca fazem o apelo para ela. É tão natural hoje. Você entra prova e sai prova. Você passa 3 meses sem tomar santa ceia e ninguém vai na tua casa saber. Você passa 2 ou 3 domingos. Domingo eu não vi. Essa semana o pastor bateu lá em casa. Buscamos o espírito que nos assemelha com o nosso próximo, que nos faz sentir falta do nosso irmão. Eu liguei no grupo do Ministério do Louvor, falei, poxa, irmão, não deu porque eu tive que resolver um problema, mas é bom ouvir. Eu ouvi uma frase que alguém botou lá e disse assim, não vou citar nomes, mas eu ouvi uma frase que alguém disse, você fez falta. Nossa, irmão, isso é bom demais ouvir. É bom ouvir que você fez falta, próximo a teu irmão. Que o Espírito que está nele é o mesmo que se tu não estiver tendo comunhão com ele, ele não é completo. Nós não somos completos, querido, porque eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos ambos ir para o céu. Que nessa noite, querido, como em Atos dos Apóstolos, nós clamamos sobre nossa vida o Espírito que faz nós falar o mesmo idioma, o Espírito que faz nós falar a mesma língua, que faz nós ser sensível à prova, que faz nós ser sensível à luta do nosso irmão, que faz nós não só nos reunir para fazer churrasco, que nos faz não só nós se reunir para fazer banquete, mas faz também nós se reunir para ir na casa do irmão quando ele não estiver vindo, quando ele não estiver mais com vontade de ser crente, quando ele não estiver mais com vontade de vir para a igreja. Essa mesma comunhão tem que ser na prova. Quando nós fazemos aliança, nós estamos aqui hoje debaixo de uma aliança, quem crê assim? Quando nós fazemos a aliança do matrimônio, o padre, ou o pastor, ou o juiz, ele faz perguntas básicas, dizendo, você promete ser fiel somente na alegria, não é isso? Na alegria aí, né? Você promete ser fiel quando estiver doente, quando estiver próximo à morte, é ou não é? Do mesmo jeito, eu tenho que ser por você. Nós temos que sentir, meu irmão, ser sensível ao nosso próximo, porque é o mandamento de Cristo. Paulo diz que nós somos a carta viva. Pregar evangelho igual eu estou fazendo aqui é a coisa mais fácil do mundo, palavras. Mas o evangelho é sentido, meu irmão, é aqui, na pele. Posso te usar, Lucas? Quando eu conheci o Lucas, nós passamos uma prova juntos. Nossa, Jesus. E a vergonha, depois que na hora da raiva você fala o que não deve, né? Mas o mesmo jovem que eu vi testear um montão de besteira, foi o mesmo jovem que eu vi, varão, me perdoa. Não era para me ter falado o que eu falei. Mas em nome de Jesus me perdoa. Nossa, meu irmão, eu vi a mensagem. 2 sentimentos bateu no meu coração. Que raiva. Era para ele ter dito isso também no Facebook. Mas na mesma hora eu comecei a chorar, irmão. Sabe por quê? Porque a espada veio cortando aqui primeiro no meu coração. Ele não é pastor e fez isso. Você era para ter feito isso.
Quantas vezes nós precisamos ser confrontados com a própria palavra que nós pregamos e não vivemos, com o próprio amor que nós dizemos ter e não vivemos ele. Nós somos capazes de amar a prostituta, de amar o estuprador, de amar o bandido, o ordinário lá fora, mas quão prova tem sido de nós amarmos o nosso irmão que está do nosso lado, meu irmão? Existem ajuntamentos que muitas das vezes Deus não aprova, e esse é um deles. Mas os juntamentos que Deus aprova, nós reconhecemos: Senhor, eu preciso. Senhor, vem sobre mim. Como o louvor aqui me leva na sala do trono, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu quero sentir, eu quero ser cheio dela. Eu quero que as pessoas olhem para mim e eu não preciso dizer que sou crente. Eu quero que elas olhem e vejam algo de diferente em mim. Eu preciso que elas enxerguem isso, porque se ninguém nunca, meu irmão, enxergar Cristo em você, em vão é as tuas palavras. A Bíblia diz, querido, que nós somos o sal da terra. Se o sal nunca salgar, ou o sal for insípido, do que te adianta? Fica de pé, posso orar, pastor? Aliás, eu vou finalizar com uma pequena oração. Cadê o ministério de louvor? Vamos louvar aquele último hino, aquele que a irmã estava cantando. Me leva à sala do trono. Amém? Eu queria que você fizesse um momento de reflexão. Que a mensagem da Torre de Babel, eu tive que resumir ela, porque é mensagem para mais de 1 hora. Tentei esboçar para ver se eu diminuía, não deu certo não, irmão. Mas se tiver outra oportunidade, a gente dá outra explanadinha a respeito disso. Ou o pastor aí, aleluia, também fala a respeito disso. Temos que estar convictos. Se o nosso ajuntamento aqui, estamos falando o mesmo idioma. Estamos falando a mesma língua do Espírito, a mesma língua que sara, a mesma língua que levanta, a mesma língua que edifica, a mesma língua que faz nova, a mesma língua que abençoa em vez de amaldiçoar, a mesma língua, sabe, que lança profecia de restauração. Eu queria que nessa noite você refletisse, irmão. Eu não sei se você precisa curvar a tua cabeça, eu não sei se você precisa fechar os olhos, ou se você precisa mesmo somente viajar na tua mente. E veja se a tua fala, se a tua linguagem tem sido a mesma linguagem do Espírito, se o amor que você diz ter é o mesmo amor que Paulo fala na Bíblia, dizendo que tem que ser sofredor, tem que ser solícito a luta do irmão. Aleluia. Que nessa noite nós viemos trazer essa reflexão, dizendo assim: olha, meu Deus, eu até então eu tenho sido aquelas pessoas lá de Gênesis, que meu único incentivo era fazer com que as pessoas me vissem, de ser o centro da atenção, de um holofote virado para mim, mas que nessa noite, lá de Atos dos Apóstolos, não era ninguém, mas quando o Espírito veio sobre mim, eu passei a ser a semelhança de Cristo. Eu passei a ser aquela pessoa de que quem olha e vê Cristo sobre a minha vida. Se não é em vão o evangelho que nós temos pregado. A irmã vai louvar, louve, irmão, pode começar a louvar. Aleluia. Lindo, lindo, lindo. Se você não tem oração, glória, glória, eu te esse louvor é uma oração. Jesus, Aleluia. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Aleluia. Jesus. Olha aí com Deus, ora aí no teu canto, irmão. Muitas das vezes a gente vem e não ora. Lindo, lindo és. Só observa, mas ora aí no teu canto. Glória, eu te dou. Aleluia. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia. Deus, me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, Oh, Jesus. lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Esse é o momento, adore a Ele, meu irmão. Você veio para fazer isso aqui, adore a Ele. Lindo, lindo
coração. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia! Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Oh, Jesus. Aleluia! Aleluia. Levanta a tua mão, irmão. Levanta a tua mão. Eu quero orar sobre a tua vida agora. Quero profetizar sobre ela. Meu Deus. Esta pessoa que está te adorando agora, Senhor. Como profeta da tua casa. Que tu falou que eu era, Senhor. Eu profetizo agora todas as bênçãos e vitórias chegando à mão dessa pessoa. Eu profetizo a falência de Satanás que tem se levantado, lançando frieza, lançando vontade de não ir mais, vontade de desistir, vontade de parar com o seu ministério, vontade de parar com aquilo que o Senhor tem determinado para a vida dela. Eu profetizo agora, Senhor. Sendo restaurada agora. De luta, a cada momento de prova, a cada momento que essa pessoa passou de prova, eu profetizo agora, Senhor. Dizendo hoje, para a honra e a glória do teu nome, Jesus. Vamos cantar todo mundo junto agora. Aleluia! Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Dê glórias a Ele, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra